Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez no Café com Cristo, nesta manhã. E eu sou o trabalhador Wellington, do Ministério Cainão, e venho trazer aqui uma palavra para que possa edificar aqui a vida de muitos, ok? E se encontra lá em livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 18 a 21, que diz o seguinte: porque assim como a só ofensa veio a condenação de todos os homens, assim também de um só ato de justiça resultou a justificação que traz vida a todos os homens. 19. De modo que assim como por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a ofensa fosse ressaltada, porém, onde abundou o pecado, a graça transbordou, para que, assim como o pecado imperou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, nesta manhã eu venho trazendo uma palavra que fala de fé e graça. É o seguinte, vamos falar de fé, a graça. Quem tem fé, fé e graça. Quem tem fé, acredita. Quem acredita, obedece. Quem obedece, recebe a graça do Senhor. A condenação declarada sobre todas as pessoas torna-se uma realidade em cada indivíduo, na medida que ele rejeita a Deus e sua revelação escrita no coração do homem ou na sua escrita. Todos aqueles que continuarem no pecado, mesmo não tendo nenhum conhecimento da lei de Deus, perecerão, porque tem uma certa medida de conhecimento do certo e do errado. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Deus não salvará automaticamente aquele que não vierem a conhecer o Evangelho, nem lhe dará uma segunda oportunidade depois da morte. O sofrimento eterno que terão aqueles que não ouviram o Evangelho deve nos impulsionar a fazer todo o esforço possível para evangelizar a toda criatura em todas as nações. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, como sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência. Sabemos que a salvação é dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. A fé salvífica, a fé em Jesus Cristo, é a nossa única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota no coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador.
Em Mateus 4:18, Jesus está separando os discípulos e diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Em Romanos 1:17 diz o seguinte: porque ele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Em Atos, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam e voltar-se para Deus através de Jesus Cristo. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Em João capítulo 3, vai dizer o seguinte: foi o que Jesus falou para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu que tinha que nascer da água e do Espírito. A fé inclui dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, no amor, na gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal, de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque me amou, a si mesmo se entregou por mim. Estas são as palavras do apóstolo Paulo no livro de Gálatas. No Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com seu povo, não porque se merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus, não do homem, de Deus, à sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Lembramos que a fidelidade de Deus é a sua palavra, a promessa dele, não ao homem, porque muitos dizem: Deus é fiel a mim. Deus é fiel ao que prometeu. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 8, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vô-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. João, capítulo 3, 16,
diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça que o nosso Deus deposita sobre a nossa vida, porque não merecíamos nada, nem tampouco que alguém pagasse com sua própria vida pelos nossos pecados, mas Ele nos comprou com um preço muito alto e preço de sangue. Então, devemos dar importância a esse ato de Jesus Cristo. Deus concede uma medida de graça, de sua graça, como dádiva aos incrédulos. 1 Coríntios 15, pois eu, o menor dos apóstolos, apóstolo Paulo, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Em Mateus 7,21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Em Hebreus 4, versículo 16, aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em momentos de necessidade. Observação seguinte: necessidade é essa que muitos desprezam por se achar muito confiante. À medida das vezes que não alcançam a graça de Deus, não porque o Senhor não quer, mas porque desprezam a sua graça, desobedecendo os ditames do Senhor e a sua palavra. A graça de Deus pode ser resistida. Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte: cuidai que ninguém se prive da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote e nos perturbe, contaminando a muitos. A graça recebida em vão, em 2 Coríntios 6, nós também, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que a graça do Senhor não seja apagada, anulada e abandonada pelo crente. Gálatas capítulo 5 diz o seguinte, versículo 4: estáis separados de Cristo, vós que vos justificais na lei, da mesma graça caístes. E que essa palavra possa atingir ou ir de encontro ao coração de muitos nesta manhã e que possam receber a graça do Senhor em suas vidas. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.